Olá, eu me chamo Enoque, sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal no Centro Universitário FACEX, aqui na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e este é o seu canal Direito ao Assunto. Esta é mais uma aula de Direito Penal 4, que é a continuidade do estudo dos crimes em espécie. Temos falado sobre os crimes contra a incolumidade pública, que estão no título 8º da parte especial do Código Penal. Incolumidade pública é aquele complexo de garantias que o Estado deve dar para a sobrevivência e a vida harmônica e segura dos seus cidadãos. Então, quem atenta contra isso, isso tem a ver com construção, com segurança de pontes, com escoamento de água, com o trato da água que é servida ao povo, com transporte público, com transportes de materiais perigosos, enfim. Isso tudo o Estado tem que garantir. Quem atenta contra essas coisas, criando risco ou produzindo desastres, comete crime contra a incolumidade pública. Então falávamos sobre situações que envolvem essas condutas, falávamos de dolo, crime doloso, quando a pessoa tem intenção, falávamos do crime culposo, quando a pessoa não tem a intenção, mas é negligente, é imprudente, provoca o acidente, a tragédia, enfim. Mas hoje nós vamos, dando continuidade, vamos falar sobre os crimes de perigo. Os crimes de perigo, então, que são muito próprios desse tipo de crime, os crimes contra a incolumidade pública. Geralmente eles têm a ver com isso. E os crimes de perigo, então, se dividem em crime de perigo concreto, crime de perigo abstrato, crime de perigo individual, crime de perigo coletivo, de uma forma mais simplificada. Então, o que é o crime de perigo concreto e o que é o crime de perigo abstrato? Crime de perigo concreto é aquele crime que lá no tipo penal, lá no código, a conduta já vem acompanhada da expressão colocando em risco, em perigo a vida ou patrimônio alheio. Então, e já o crime de perigo abstrato não, diz simplesmente praticar determinada coisa ou cometer determinada conduta independente de colocar ou não o risco. O risco já estaria presumido na conduta. Eu vou dar um exemplo aqui do próprio Código Penal, dois artigos muito parecidos que têm a ver, dentro desses crimes contra a incolumidade pública, e que tem a ver com essa coisa do crime de perigo concreto e do crime de perigo abstrato. Vocês vão ver a diferença. Então, o artigo 252 fala do uso de gás tóxico ou asfixiante. Então, a gente sabe que gás tóxico e gás asfixiante são elementos perigosos. Então, diz o artigo 252, expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem usando gás tóxico ou asfixiante. Isso é o artigo 252, expondo a perigo a vida e a integridade de outrem. O 253, veja, diz fabricar, fornecer, possuir ou transportar sem licença da autoridade substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Percebeu a diferença? No artigo 252 diz que é crime você usar gás tóxico asfixiante colocando em risco a vida de outros ou patrimônio de outros. Por quê? Porque usar gás tóxico por si só, se a pessoa tiver a autorização legal, souber fazer, souber utilizar e não colocar em risco a vida de ninguém, não há crime. O crime está em usar esses elementos expondo a risco a vida ou patrimônio de outro. Já o artigo 253 é um artigo em que somente a conduta já gera um risco, ou seja, diz que uma pessoa sem autorização legal não pode transportar esse tipo de elemento
Então veja, só o fato da pessoa estar transportando o gás tóxico asfixiante sem a licença, sem autorização, sem habilitação legal para isso, já constitui o crime. Entendeu a diferença entre o crime de perigo concreto e o crime de perigo abstrato? Outro exemplo de crime de perigo concreto é o crime de explosão, né? Então diz lá, artigo 251, expor a perigo a vida e a integridade física ou patrimônio de outro mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. É claro que o uso da dinamite não é por si só crime. A dinamite é utilizada para quebrar pedras, abrir buracos, abrir túneis, explodir pedras para extração de minério, enfim. Isso sendo utilizado nas normas legais, com os devidos cuidados, não há crime nenhum. O crime é usar isso expondo a risco a vida das pessoas. Então, o crime de perigo concreto, o texto diz que quando a conduta gera, né, promove esse risco à vida, à integridade física ou o patrimônio alheio. O crime de perigo abstrato não. Por exemplo, o porte de arma, porte ilegal de arma. Portar arma não é crime se você tiver autorização legal para isso, mas se você não tiver autorização, o simples portar já é um crime de perigo abstrato. Mas também temos o crime de perigo individual e o crime de perigo coletivo. O crime de perigo individual é quando o crime é praticado, o crime que gera o perigo é praticado contra uma determinada pessoa ou um número determinado, limitado de pessoas. Então você gera o crime, promove a conduta direcionada àquela pessoa ou àquele grupo limitado de pessoas. Já o crime de perigo coletivo, não, ele não objetiva um grupo limitado, mas assim, ele tem uma abrangência muito maior. A pessoa lá coloca, promove uma explosão, e essa explosão tem um alcance grande que pode ferir várias pessoas, trazer prejuízo a várias pessoas, ao patrimônio, à vida, ou à integridade física de várias pessoas. Então, os crimes contra a incolumidade pública, eles podem ser praticados, eles podem ser crimes de perigo concreto, crimes de perigo abstrato, eles podem ser crimes de perigo coletivo, né? Porque se o crime for direcionado a um grupo individuado ou a um grupo específico de pessoas, aí já não é crime contra a incolumidade pública, seria já então um crime de perigo direcionado àquele grupo. Então alguém resolve explodir uma casa onde estão reunidos algumas pessoas de um determinado diretório, uma determinada direção, ele quer ferir aquelas pessoas. Então isso aí já é um crime direcionado, é um crime contra a vida, enfim. O crime de perigo, o crime contra a incolumidade pública, o cidadão promove uma explosão em praça pública, que pode ferir várias pessoas que ele não tem nem o controle de quantas poderiam sair feridas nesta situação. Pois bem, paramos por aqui. Na próxima aula continuamos as nossas reflexões acerca desses crimes contra a incolumidade pública, suas consequências, suas agravantes. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Fique conosco, assista ao nosso canal, se inscreva, faça seu comentário, sua pergunta, diga se gostou, deixe seu like e nós vamos continuar falando sobre esses assuntos pertinentes ao direito penal, ao direito processual penal. Até a próxima aula.